Bom dia, meninos e meninas. Vamos acordar? Vamos? Já estão. Ó, o galo. Ah, o galo já cantou, gente. Se o galo já cantou, é sinal que tá na hora de acordar. Tá todo mundo já acordadinho aí. Tá todo mundo feliz da vida. Como que está tudo? Está tudo bem? Espero que sim. E aí, gostaram do nosso encontro de ontem à noite? Gostaram de se ver? Todos conseguiram se rever, né? A saudade é grande. E é isso aí. Temos que continuar tendo paciência, ter fé em Deus, acreditar que tudo vai dar certo. E tudo no seu momento entra no eixo, certo? Então vamos lá, vamos fazer a nossa oração do dia, para que a gente comece o dia tranquilamente, comece o dia abençoado, para que o Papai do Céu fique mais próximo ainda do nosso coração. Então vamos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Senhor Jesus. A aula vai começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos a trabalhar e a estudar. Abençoe a nossa sala, a nossa escola e o nosso lar. Amém. Que nós tenhamos um lindo dia. Então vamos lá para a nossa primeira aula. Nossa primeira aula será a aula de História. Nós vamos para a aula 4. Então pode pegar o grupo 2. Vocês vão abrir lá no capítulo de História e pegar o estojo, porque tem um exercício ali para estar realizando, tá? Então já estão abertos aí no capítulo de História? Então já pode ir lá para a página 222. Então vamos nessa que é bom a beça. Aqui em História a gente está falando sobre sobre as memórias, né? Todos nós temos as memórias e nas memórias ficam guardados o quê? Os acontecimentos que já aconteceram, né? Os fatos que aconteceram lá no nosso passado, ou seja, aquilo que nós já vivemos. E aí nós temos a memória individual, que é uma memória própria do indivíduo, e nós temos a memória coletiva. A memória coletiva, ela está direcionada a grupos, né? A uma história que muitas pessoas têm acesso, que várias pessoas vão saber sobre aquela história, e aquela história acaba fazendo parte da vida de muitas pessoas. Aí nós falamos sobre aquele que vocês fizeram as atividades, né, ontem, que foram sobre as fontes históricas. Lembra? As fontes históricas são os documentos, são os registros do passado. Então, para nós podermos ter acesso, aquele passado não ficar esquecido, nós temos as fontes, né? As fontes históricas, que são os documentos. Essas fontes históricas, elas podem ser escrita, iconográficas, visuais, orais, audiovisuais, arqueológicas. Então, tem vários tipos de fontes ah, que a gente consegue registrar ali o acontecido, o que aconteceu naquele momento que estava, né, do nosso passado. E aí a gente viu também lá nos documentos históricos, né, sobre as pinturas, né, que as pinturas ela é, ela é uma forte maneira de registrar aquilo que foi acontecido. Porque antigamente, bem antigamente, hoje ainda nós temos aqui as fotos, né? Então, por celular, um celular que nós temos na nossa mão, a gente já consegue filmar, tirar foto. Mas antigamente a tecnologia não era tão fácil assim. Nem existia celular, existia câmeras fotográficas e não eram todos que tinham acesso a esse tipo de objeto.
Então, de qual maneira que as pessoas acabam registrando também o momento? Através de pinturas, né? Vocês até viram lá na página 219, se vocês voltarem um pouquinho, vocês vão ver que vocês viram a pintura lá da época dos negros vendedores. Depois, na página 220, vocês também viram a pintura, né? Dos vendedores de capim de leite, viram as pinturas do barbeiros ambulante. Então, eram tudo fatos que aconteciam naquele período e os artistas plásticos, né? Cheios de talento, reproduzia aquela imagem através da pintura. Hoje, então, na página 222, nós vamos falar, pensando naquele movimento ainda de memórias, tá? De história, de documentos históricos. Nós vamos falar sobre as transformações dos espaços rural e dos espaços urbanos. A gente vem falando sobre isso no grupo 2, né? Nós falamos muito sobre o espaço rural, sobre o espaço urbano, e esse espaço, ele está na nossa história. Ele já existe há muito, muito tempo. Só que lembra que eu falei para vocês? Se a gente buscar lá as informações do passado, nós vamos perceber toda a evolução, quanto já evoluiu, quanto já mudou. Então, se nós pegarmos um espaço rural e urbano do passado, uma foto, uma pintura, como nós estamos vendo aqui, e comparar com os dias de hoje, a gente vai ver o quê? Total diferença de como está, como hoje as coisas estão modificadas, né? Então, aqui, ó, vamos grifar juntos, tá? Então, nós vamos ler e nós vamos fazer o grifo conforme eu falar, mesmo formato que nós fazemos na aula presencial. Como essa aula é curtinha, dá para nós fazermos isso. Então, vamos começar a leitura. Durante a maior parte de sua vida, a população brasileira viveu em áreas rurais, fazendas e núcleos rurais espalhadas pelo território. Grande parte da população que vivia em áreas rurais não possuía condições de vida suficientes para se manter, sendo que muitos eram escravizados. Com a chegada da família real portuguesa, esse cenário passou por grande mudança na sociedade brasileira. Uma importante alteração foi o deslocamento dos escravizados para o espaço urbano. Então, o que, que essa história aqui está mostrando para a gente? Ó? Essa história está mostrando que muito lá atrás, na população brasileira, a maioria da população ela vivia onde? Na zona rural, ela vivia no campo. Hoje, se nós formos olhar, é o contrário, né? A maior parte da população vive aonde? Na zona urbana, mas bem antigamente a maior parte vivia na zona rural. E aí, alguma dessas pessoas, né, que eram os escravos, eles não viviam em condições boas, né? Eles viviam assim, tipo assim, a parte coberta que eles viviam era pensa num espaço grande assim, que não era como uma casa, era como se fosse uma área coberta grande, mas que não tinha paredes. Então, né, eles ficavam lá expostos ao frio, então não tinha assim energia, então a água não era tratada, então tudo era muito difícil, né? As coisas lá no comecinho, se nós pegarmos um espaço rural hoje e um espaço rural de antigamente, vai ter muita diferença. Então, quando a gente vê uma novela, vê um filme que retrata esses tempos, a gente percebe que não existia a energia elétrica, então não tinha luz, a água não era tratada. Então, para tomar banho, então, o pessoal que tinha, né, mais poder aquisitivo ali, eles tinham uma banheira e colocavam água quente, que eles aqueciam. Então, não é como hoje que nós temos acesso, nós temos a modernidade. Então, a coisa era bem diferente, né? E os menos favorecidos, vamos dizer assim, os escravos, para eles tomarem banho, eles tomavam banho em rio. Tinha essa questão de banheiro, de chuveiro. Até o banheiro, né?
quando eles iam fazer as necessidades, os banheiros não tinha lá o esgoto, tudo direitinho. Então também era bem diferente ali. Então, se a gente olhar, nós vamos percebendo toda a evolução que vai tendo neste período. E aí, ó, o que, que aconteceu? O que, que o livro traz? Com a chegada da família real portuguesa aqui no Brasil, as coisas começaram a mudar. Então, eles começaram assim a colonizar. Então, eles foram pegando esses escravos e foram trazendo para a casa deles, para poder servir a eles, a trabalhar para eles. Então, começou o quê? Se fazer colônia. Começou a fazer formação de um novo espaço, tá? E aqui, ó, a gente vai ver essa pintura que está trazendo para nós, ó, Habitação de Negros, de Joan Moritz Rugende, no ano de 1835. Então, olha aqui, ó. Essa pintura aqui, ela traz a imagem de como era a habitação dos negros naquele determinado ano. Foi no ano de 1835. Vendo, ó? Daqui aqui tem as casinhas de uma maneira mais simples, mas eles chegavam a ficar num espaço grande onde ficavam todos juntos ali. Já na pintura de baixo, está mostrando aqui, ó, Venda em Recife, que é o mesmo pintor, Joan Moritz Rugende, no ano de 1830. Aqui essa parte está mostrando, essa pintura, a zona rural, a zona urbana, como ela naquele ano. Tá vendo que diferente? Então, hoje, se nós pegarmos a nossa zona urbana, nós vamos ver esse formato com essas janelas de madeira, com os pisos aqui, tipo aquelas lajotas grandes, né? A gente vê nesse formato? Não, a gente vê muito mais modernizado, a gente já vê asfalto, já vê as calçadas toda trabalhada diferentemente, consegue observar construções de prédios, né? Edifícios. Então a gente, os mercados super grandes com estacionamento. Então a venda, para quem não sabe, a venda é como se fosse era, né, um mercado naquela época, onde se vendia ah, todo todo o material de consumo. Lá vendia comida, arroz, bebida. Então todas as coisas de comércio eram vendidas onde? Na venda, tá? Hoje se vende o quê? Tem o mercado, tem a loja de tecido. Então cada setor é apropriado para aquele local de comercialização. Nessa época que tinha lá as vendas, né, que vendiam de tudo um pouquinho. Então, essa pintura mostra bastante para a gente, dá para ter uma grande noção de toda a evolução aí que o homem foi tendo, tá? Então, nós vamos para a página 223, que vocês vão fazer uma atividade. Então, vamos lá. Número 1. Observe as duas obras de João Moritz Rugende e complete o quadro a seguir. Então, nós temos a imagem 1 e nós temos a imagem 2, tá? Então, vocês vão olhar lá no livro de vocês. Imagem 1, imagem 2. E aí fala o seguinte, ó. Aqui, na imagem 1, tem os elementos naturais. Então, o que, que tem de elemento natural que, se você olhar na foto, você vai ter a sensação que ainda existe. O que aparece para você aí que é natural, que se nós olharmos hoje ainda nós vamos encontrar? O que é? Vocês vão escrever aqui. E aí vocês vão olhar novamente na foto e vão perceber quais foram os elementos que foram modificados hoje lá na zona rural, né? O que foi modificado? As casas ainda são assim, é desse formato que as pessoas ficam. Tá vendo opa, peraí que andou. Só um minutinho, galerinha, que andou sem querer aqui. As pessoas ainda ficam nus. É desse formato? É igualzinho hoje? O que você acha? Isso é uma resposta pessoal. Você vai pôr o que você acha. Qual é a impressão que você tem ao olhar essa pintura?
E a mesma coisa vocês vão fazer na imagem 2. Vocês vão olhar a imagem 2, que mostra o que é a venda, né? Como era lá a zona urbana naquele período. E vocês vão escrever o que tem aqui de elementos naturais, da natureza, que vocês identificam que ainda existe hoje. Escreve aqui. E o que foi modificado? Como que é hoje a zona urbana? É igualzinho àquela foto que está mostrando? O que vocês acham que tem de diferente? O que mudou? Escreve aqui, tá? E aí vocês vão colocar aqui no número 2, encontre no quadro de letras 9 palavras relacionadas à área urbana. Então, urbana, vamos pensar o que é cidade. Então, o que nós temos na cidade, na área urbana, que não tem na área rural? O que tem? São 9 palavrinhas, ou seja, são 9 coisinhas. Procura para mim aí no quadro, vocês vão grifar, tá? Grifa com marca-texto ou pinta com lápis, tudo direitinho. E aí depois no dia da correção a gente confere. Procura, tá bom? Às vezes, como vocês ainda não têm a dica, né? Que vocês gostam que dá a dica da palavrinha, para vocês procurarem. Mas esse exercício não dá dica. Realmente vocês vão ter que ir descobrindo as palavras que tem aí e ver se faz sentido com a zona urbana, se existe na cidade. Aí no dia da correção, nós faremos a conferência, tá? E aí nós vamos para 224, que vai pedir para vocês fazerem o seguinte. Assinale a alternativa correta, então, ou seja, aquilo que está certo. Então, vamos ler juntos para vocês estarem fazendo. Conforme for, já dá para a gente ler e vocês já fazerem. Então, vamos. Assinale a alternativa correta. A zona urbana é formada por sítios de chácaras. Gente, o que é zona urbana mesmo? Ela é formada por sítios e chácaras? A zona urbana tem mais habitantes do que na zona rural? A zona rural tem mais habitantes do que na zona urbana? As pessoas saem da zona rural porque gostam de plantar? É por isso que as pessoas saem da zona rural? Porque elas gostam de plantar? Pensa, qual que vocês acham que está certo? Faz um círculozinho, um xizinho, tá? 4. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, vamos lá. Então, nós temos, ó, primeira, segunda, terceira e quarta. A primeira fala assim, a população urbana. A segunda fala, a população rural. A terceira, a cidade. 4, o campo. Então, vamos ver aqui nessas frases o que quer dizer que é população urbana, população rural, cidade ou campo, tá? É a área rural. Quem é a área rural, gente? A população urbana, a população rural, a cidade ou o campo? Se vocês acham que é o campo, o que vocês vão fazer aqui? Vão escrever número 4, tá? É a área urbana. Quem é a área urbana daqui? Resposta 1, 2, 3 ou 4? A resposta que vocês acharem que é, vocês vão colocar o número aqui. É formada por pessoas que moram na cidade. Então, quem que mora na cidade? Resposta 1, 2, 3 ou 4? Coloca aqui. É formada por pessoas que moram no campo. Quem que mora no campo? Resposta 1, 2, 3 ou 4? Coloca aqui, tá? Observe as imagens do início da atividade 9, as quais representam momentos da história de um lugar. Qual a importância da imagem como documento histórico para entender as mudanças que ocorrem ao longo do tempo? Então, deixa eu achar aqui, ó, porque não vai aparecer para vocês. Deixa eu achar ela aqui que eu vou mostrar aqui, ó. Tum, 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 tum. Ah, aparece sim, ó, essa aqui. Então, vocês vão observar essas imagens aqui, tá?
A partir dessa observação dessas imagens, que é da atividade 9, o Dani achou que estava mais atrás, mas está aqui nesse slide. Então, a partir dessa imagem, o que vocês vão fazer? Você vai escrever qual que é a importância dessa imagem como um documento histórico para entender as mudanças que ocorreram ao longo do tempo. Por que é importante, pessoal? Escreve. Por que você acha que é importante? Qual que é a importância? Por que é importante a gente perceber essas mudanças no decorrer do tempo? Pense um pouquinho em tudo que eu já venho falando com vocês, no que a gente vem conversando, né? Escreve o que você acha. Se ficou na dúvida, eu vou ler de novo. Ó. Observe as imagens no início da atividade 9, que é aquela que eu mostrei, as quais representam momentos históricos de um lugar. Lá está representando 2 momentos históricos, não é? 2 lugares, aliás, a zona rural e a zona urbana. Qual a importância das imagens como um documento histórico para entender as mudanças que ocorrem ao longo do tempo? Então, aquelas imagens, a gente enquadra ela como um documento histórico, ela é uma pintura retratada daquele momento. Qual que é a importância dessa imagem, né, para a gente? Por que ela é importante? Pensa e escreve para mim, tá bom? E aí a gente finaliza por história por hoje. Também nós encerramos o capítulo de história no grupo 2. E agora nós vamos lá para a próxima aula para fazer a nossa atividade avaliativa. Certinho? Até já então, hein? Estou esperando vocês.